Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos ao TorosCast, o podcast aqui do Instituto Toros. Eu sou João Pedro Rocha, sou um dos sócios fundadores, sou ortopedista pediátrico. Estou aqui do lado do Felipe, outro sócio fundador e também ortopedista pediátrico. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Maria Clara. E aí eu queria que a Maria Clara, por favor, se apresentasse e falasse o que ela faz. Olá a todos, ouvindo, assistindo. Então, meu nome é Maria Clara, eu sou terapeuta ocupacional. A primeira pergunta é, o que é o terapeuta ocupacional, né? O que faz? Acho que essa é a grande dúvida. É a grande dúvida mesmo, sim. Eu me apresento para os meus pacientes quase todas as vezes que eu começo e faço uma avaliação. Então, de uma forma resumida, né? Terapia ocupacional é a profissão que trabalha com a independência e autonomia das pessoas. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um adulto, nas suas fases de desenvolvimento. Então, a gente usa, a nossa ferramenta principal na terapia ocupacional é a análise das atividades para as ocupações humanas. Por isso que esse nome, terapia ocupacional, né? O que ocupa mesmo as pessoas. Então, desde o básico, comer, trocar, vestir, escovar os dentes, pentear o cabelo, com independência, autonomia, até a parte mais prática e mais complexa da vida. Então, trabalhar, fazer um esporte, cuidar de uma criança, fazer uma atividade manual, qualquer coisa mais complexa, estudar, não só na parte física, motora, de mexer as mãos e tal, mas na parte cognitiva, sensorial também. Então, a gente estimula o pensamento, o raciocínio, a cognição em geral, a parte sensorial, a parte motora. O foco sempre é a independência. Então, como a criança chega, o adulto, o adolescente, e o que ela precisa. E aí a gente trabalha em cima dessa demanda que é avaliada caso a caso, né, individual. Uma parte bem importante é a adaptação, na verdade, do paciente que tem algum tipo de deficiência ou alguma questão às atividades da vida diária, né? Então a gente adapta uma escova de dente para aquela criança, ou adapta um teclado, um tipo de programa de computador mais fácil, um preditor de palavras, um vestuário adaptado, uma rotina adaptada também. A gente trabalha muito com rotina. Então, às vezes, uma criança, agora tem muitas adolescentes também, até adultos com diagnóstico de TDAH, de TEA, né, de autismo, e a gente trabalha muito com rotina, muito com reestruturação, como fazer funções cognitivas, então, que é como ela se organiza, como ela se gerencia socialmente, né? Porque não é só ir lá e pegar o lápis para escrever. Tem questões precisa trabalhar o gerenciamento dessas emoções, dessas sensações. Então, a organização do movimento, organização de pensamento. Sequenciamento, planejamento. Tem uma área muito importante também, que acho que é uma das suas especialidades, a gente vai falar um pouquinho da sua formação específica em relação a isso, que é a terapia da mão, né? Que ela entra num aspecto um pouco diferente da reabilitação, né? Da reabilitação de fraturas, reabilitação de lesões, né? Que eu acho que também é uma área que você faz bastante, né? Que é um pouco da parte ortopédica relacionada aí, né? Dentro da terapia ocupacional a gente tem algumas áreas, grandes áreas, né? Então tem a área social, tem a ortopedia, a neurologia, a gerontologia. Então, dentro da ortopedia a gente é formado como terapeuta da mão, é uma especialidade mesmo. E trabalha diretamente com o pós-cirúrgico e as fraturas, né? Não só o pós-cirúrgico, mas reabilitação, e o objetivo ainda é sempre, na terapia ocupacional isso é muito importante, é independência, autonomia. Então, uma fratura de dedo, a gente reabilita a mão, reabilita as questões musculoesqueléticas e também a parte de AVD, né? Atividades de vida diária. Então, atividades domésticas, de trabalho, de lazer, de esporte, sempre a gente vai passear por aí. Um dos motivos que me fez querer conversar com você, né, e trazer você aqui para conversar foi aquela conversa que a gente teve aqui da semana passada, né? E para quem não sabe, a Maria Clara, ela é nossa profissional aqui de terapia ocupacional aqui da clínica, então ela está aqui para ajudar a gente também nos nossos casos. E a gente que sai da formação ortopédica, né, a gente vê muito terapeuta ocupacional como sendo uma pessoa que mexe com isso. Machuquei a mão, o punho, precisa fazer uma órtese, reabilitar a mão. E
a gente fica muito focado só nessa área. E aí a gente conversando aqui, a gente até conversou, eu falei que tem uma conhecida da minha terapeuta ocupacional e ela falou que ela trabalha com saúde mental. E aí eu falei, como assim? E aí você me deu uma aula e abriu a minha mente, assim, para tantas coisas que a gente pode fazer. E eu acho que desde a nossa última conversa, eu, sem brincadeira, indiquei mais uns 3 pacientes que eu não indicaria para TO. Eu falei, putz, você precisa de uma TO. Que agora você sabe como que tem uma demanda ali, né? Exato. Explica pra gente, você falou que tem uma divisão bem clara, saúde mental e saúde física, né? Que aí você, na verdade, você tá no meio das duas. Eu tô meio termo ali, né? Acho que até seria legal de você falar da sua formação durante as respostas, porque eu acho que isso vai influenciar bastante aí pra gente. Vou contar de mim um pouco, então. Eu me formei em terapia ocupacional, que é uma dúvida já que as pessoas têm, se isso é uma graduação, eu fiz faculdade disso, sim. Fiz faculdade de terapia ocupacional na Unesp de Marília. Fui a primeira turma da Unesp, muito orgulho. Me formei em 2007, então já tem aí um tempinho. E a gente sai da faculdade, assim, com tudo apresentado. Então, neurologia, saúde mental, saúde do trabalhador, ortopedia, tudo, né? Pediatria. Então, tem algumas áreas grandes que a gente tem que escolher. E 2 grandes mesmo ou você vai para a área física ou área de saúde mental, né? Na área física, reabilitação, ortopedia, neuro, adulto infantil, ou na saúde mental, psiquiatria, essa parte TEA, autismo, né? A questão de saúde mental. Eu escolhi a saúde física. Então, eu me formei e eu gostei mais ou menos de tudo na faculdade e, de verdade, eu escolhi pelo mercado de trabalho. Eu saí, falei, eu gosto de saúde mental, eu gosto de área física. A minha faculdade tem uma formação um pouco maior em área física e escola, né? Que na minha época era escola especial, nem existe mais, né? Educação especial. Mas hoje a parte de atuação da terapia ocupacional na escola, atuação escolar. E eu tenho essa formação, mas eu trabalhei mais na área física, e aí eu fiz logo que eu saí da faculdade, já fiz a pós na Unifesp em reabilitação, e essa pós eu dei muita sorte, porque quando você vai para uma pós, você já me escolhe uma vez por mês. A minha era de segunda a sexta, todos os dias, das 8 ao meio-dia. Era um meio período todo dia. Então, é um curso que abrangia as 3 áreas. Eu passei por ortopedia, por terapia da mão, passei por inteiro, tanto que eu fazia aula específica com a turma de terapia da mão, depois eu fiz neurologia adulto infantil, e depois eu fiz a parte hospitalar. Então, assim, é uma carga horária grandona, assim, e é um curso que fechou. Era uma turma pequena de 5 alunos. 5 de terapia da mão específica e 5 terapia da mão e neuro, que era a minha. Então eu dei essa sorte, porque eu fui uma das últimas turmas de um curso muito bom, e aí me deu todas essas opções, assim, né? Então, não é comum o TO trabalhar com tudo isso. É mais comum ou pediatria, ou ortopedia, ou adulto da neuro, ou ortopedia. E eu gosto dos 2, eu trabalho com os 2 e encaixou super aqui na Tórios, né? E aí depois me fala, você trabalhou também em outros lugares, né? Você trabalhou no Luci Montoro, né? Quanto tempo você trabalhou lá? Eu comecei trabalhando num AME, num ambulatório de especialidades médicas, fiquei lá, tinha ortopedia, tinha neuro, e depois logo eu fui pro Luci Montoro, no Instituto Luci Montoro, que eu fiquei na unidade do Morumbi, que é um hospital de reabilitação. Então as pessoas internam para se reabilitar. Eu fiquei 12 anos lá, trabalhei bastante tempo, desenvolvi uns trabalhos legais lá também, que eu vou falar um pouquinho. O Luci Montoro, desculpa te interromper, mas explicar, né? Luci Montoro é a área da USP que trabalha com reabilitação, né? Então é o INREA, no Instituto de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então é o maior centro da América Latina de reabilitação. Ele tem muitas unidades pelo interior do país, e aqui em São Paulo são 4 unidades com prédios próprios. A unidade que eu fiquei 11 anos no Morumbi, é um prédio com 10 andares, assim, bem legal. E lá eu trabalhei desde
do atendimento, avaliação do paciente, toxina botulínica, prescrição de cadeira de rodas. Você sabe prescrever cadeira de roda? Sei. Isso é uma coisa bem interessante, né? Isso aí eu não fazia ideia, não sei como... Então faz isso também. E às vezes os pacientes, principalmente paciente com paralisia cerebral, um pouco mais grave, eles vêm pra gente com essa demanda. Putz, doutor, cresceu, preciso trocar cadeira de roda. Cadeira de rodas e almofada. Também a gente fez uma capacitação pela OMS de almofadas pra distribuição de peso, né? Pra não dar escária e tal. Então, legal. É uma confecção... Era SUS, né? Então a gente fazia de baixo custo. E foi bem legal, assim. Então, a almofada fazia muita diferença, porque o assento certeza, né? tem a Rorro, que é uma almofada no cadeirante, pneumática. Ele fica o tempo todo sentado, praticamente. Fica... não só paciente com paralisia, né? Porque, pelo menos, paralisia tem sensibilidade. Agora, você pega um paciente vítima de acidente, cadeirante... lesão medular. Criança mielomeningocele, que tem uma... Não tem sensibilidade também. Precisa... A gente ensina na TO como se avaliar. A criança, até quando ela atinge uma idade, ela fica mais independente, a gente já orienta a criança para ela se vigiar, para não, de repente, putz, ferida. Até uso do computador no colo, queima embaixo. Já tive paciente que queimou a perna e não sente, não tem essa sensibilidade. Então a gente orienta tudo, né? Praia. Eu fazia no Luci Montoro uns grupos muito legais, assim, de AVDs, né? Que era junto com a psico. O que é AVD pra quem tiver AVDs são atividades de vida diária, né? E aí tinha parte de viagens. E aí um dos temas eram viajar, tal, e aí lugares acessíveis, hotéis, tanto de esportes radicais quanto tranquilos, sei lá como eu vou classificar. E aí a gente orientava, sei lá, um detalhe meio simples, assim, que é passar protetor solar na coxa. Porque a incidência de raio solar é direto ali. E aí a pessoa nunca mais foi pra praia, nunca mais, e aí ela começa a ficar mais ativa, e aí torra a perna, não sente, e aí é um problemão, né? São orientações importantes, né? Às vezes simples. O pessoal nem pensa nisso, né? Fica um tempão sem sair, então o ambiente, toda aquela emoção de sair de casa depois de sei lá quanto tempo. A gente que viveu a pandemia ficou com essa sensação de sair de casa, caraca, que legal. Mas tem que tomar cuidado, não pode esquecer dos cuidados básicos, senão o passeio vira um problema. E essa sua interface, né, eu tô só recapitulando aqui a nossa conversa, que eu achei muito gostosa, a gente já ter gravado a conversa que a gente teve, mas foi muito espontânea. Essa interface que você faz, tem interface também com roupas, conta pra gente isso que aconteceu, que você falou que você trabalha com neuro, mão, tal, e roupa também, e moda. Como eu fiquei muito tempo no mesmo trabalho, né, eu tive oportunidade, eu tive uma carta branca para desenvolver um trabalho de moda inclusiva, né, da onde surgiu isso? Da minha profissão mesmo. Então, é o que eu tinha falado, né, a terapia ocupacional, a gente avalia o que a pessoa traz de demanda e trabalha em cima daquela demanda. Então, eu adaptava a roupa, assim como escova de dente, assim como sapato, meia, utensílio de cozinha. E nas adaptações de roupa tinha muita demanda, assim, era uma queixa constante, porque às vezes precisava colocar calça, era difícil, levava tempo. E até umas roupas mais difíceis, tipo jeans, que é um tecido mais grosso, que a dobra de roupa para costura faz ponto de pressão, e aí volta naquele assunto de sensibilidade, de assento. Então, o calor da roupa, mais a almofada, mais a cadeira, num dia de sol como a gente teve essa semana, cara, né? Então, eu comecei a trabalhar com essa parte de adaptação de roupa e tal, e aí eu conversei com a minha chefe na época, e ela falou, faz o que você quiser, e eu fiz uma pesquisa em cima para ver qual que é a demanda dos pacientes. Como tinha muita rotatividade lá, em pouco tempo eu peguei 107 pacientes, adultos com lesão medular, para avaliar a queixa, e assim, deu 90% não sabiam sobre moda inclusiva, nunca tinham pensado, não sabiam onde buscar informação e gostariam de ter essa informação, sei lá, como fala, essa adaptação para eles, né? E aí eu fui fazendo e tal, e depois eu fiz uma outra pesquisa
testando uma calça adaptada para uma pessoa, porque eu fazia um trabalho junto com a enfermagem. Só um parênteses, né? Os pacientes de lesão medular, eles precisam fazer o cateterismo para aliviar a vesícula, né? A bexiga, para fazer xixi, né? Pra gente explicar. E esse xixi tem que ser feito a cada 4 horas. Então, a cada 4 horas, tira a calça, põe a calça, faz o procedimento e tal. E era demorado, e as pessoas precisavam de ajuda. E os pacientes adultos que queriam voltar a trabalhar falavam, não vou chamar alguém para me ajudar a tirar minha calça no meu trabalho. Sei lá, dependendo do cargo que a pessoa tem, ou da personalidade, não importa que trabalho. É dignidade mesmo. E aí eu fiz outra pesquisa também com outros pacientes, uma quantidade boa. Não lembro agora. Provavelmente por volta de 100, que é um N mais importante, né? E eu cronometrei. Antes da roupa adaptada, levava 37 minutos para tirar a calça, fazer o procedimento, um paciente já treinado pela enfermagem, já sabe como é, já tá sem risco de infecção. E aí, com a adaptação na calça, que é um velcro lateral, nada de muito tecnológico, mudou para 11 minutos. Então, e a pessoa fazer sozinha. E aí, isso mudou muita coisa. O impacto social foi muito grande, porque eu tive, não mas vários pacientes que voltaram a trabalhar e falaram, cara, agora dá. E como era a produção dessas roupas? Vocês faziam onde? Na oficina lá do Lúcio Montoro? Tinha uma costureira? Não, no começo era minha mãe que eu levava, fazia, adaptava. Depois começou a ter uma máquina de costura lá, daí eu criei um fluxo de moda inclusiva, que a gente chamou depois, porque na Vila Mariana tinha mais costureiras com máquinas profissionais, né, a unidade da Vila Mariana do Lúcio Montoro, e aí a gente fazia a medida, tirava, colocava, mandava o velcro e mandava lá, costurava, voltava. E a gente geralmente fazia em parceria com a enfermagem por conta dessas adaptações, porque aí orientava os treinamentos antes, quando a enfermagem dava ok, esse paciente tá sem risco de, né, ele tá apto cognitivamente, inclusive, né, esse paciente com um acidente vascular cerebral, AVC, né, o derrame, famoso derrame, às vezes precisa fazer alguma coisa assim, tá liberado, aí a gente mandava pra fazer. Então... E como ficou esse projeto, assim? Porque, na verdade, hoje a gente vê muito pouca marca de moda inclusiva, né? A Tommy Hilfiger tem uma seção de adaptações. Tem algumas marcas brasileiras que fazem, assim, mas é bastante roupa sensorial, mais para criança com autismo. Sim. Colete ponderado, que é colete de peso, que dá uma sensação no corpo e aí acalma a criança. Cobertor ponderado também, que é uma sensação, é uma sensação proprioceptiva, né? A criança sente melhor o corpo dela e ela consegue se organizar melhor. Cobertor para dormir, às vezes. Mas roupa sensorial mesmo, tem poucas marcas, assim, mas não é conhecido, né? Muito conhecido. Esse fluxo tá lá no Lucy ainda, ficou, né? Mas fora, assim, você dá essas orientações, quando chega paciente que precisa disso. Sim. E, que nem você falou, são coisas que ela pode adaptar a própria roupa, não precisa comprar uma roupa nova. Não, porque na pesquisa eu fiz essa pergunta, você prefere roupas novas, adaptadas, ou você prefere as suas roupas adaptadas? E aí foi muito interessante, porque os pacientes falavam, cara, minha vida mudou tanto, eu já não sou o mesmo profissionalmente, eu não sou o mesmo na minha família, porque eu era o pai de família, tal, hoje eu sou parecido com meu filho. Hoje estão cuidando da minha higiene pessoal e íntima. E eu só uso chinelo e pijama ou calça de moletom, eu quero usar as minhas roupas, eu quero voltar um pouco do que eu tinha. E o pouco do que tinha fisicamente são as roupas, né? Uhum. Então, achei isso, foi uma coisa que eu não esperava, assim, o impacto mesmo, assim, emocional que é uma coisa que pouca gente pensa, né? Na vaidade pessoal, no quanto isso é inclusivo ou não, né? Identidade, né? Dele conseguir usar a mesma marca que uma pessoa dele lá que não comprar tem aquela problema, calça jeans, só dar uma adaptada e ele usar. Exatamente. O que tá na moda agora, né? Não o que dá pra vestir. Então, foi bem legal. Isso eu faço até hoje. E qualquer coisa, né, que você falou que também eu lembrei de você ontem, eu atendi um paciente com TEA, já há 17 anos, tá terminando o colégio, quer ir pra faculdade e tal, mas ele não consegue, até hoje, não aprendeu a amarrar o sapato. Eu falei, putz, precisa passar com a Clara. E é até isso, né? Não é questão, adaptar e só pôr um velcro.
Porque às vezes a pessoa, pô, um sapato de velcro é diferente do sapato de amarrar. Até mais adolescente, né? Criança autista mais adolescente, vê sapato de velcro e fala pensa que é de criança, eu já sou mais velho e tal, né? Às vezes o que funciona melhor é cadarço elástico, então ele só enfia o pé, que aí é mais prático pra vida, mas ele ainda continua treinando, né? Pra um dia conseguir amarrar outros tipos de cadarço, né? Uhum. Mas às vezes a gente coloca uma coisa que dê mais autonomia pra ele, sei lá, vai pra faculdade, e aí vai tirar o cadarço, o sapato pra fazer algum esporte na faculdade. Ele precisa que aquilo fique amarrado depois e, de repente, o velcro não é tão legal. Sim. E aí, um cadarço elástico, que é barato, você acha em todo lugar. E praticamente tudo, lembra que você falou que prender o cabelo, né? Isso é uma das coisas mais difíceis. Imagina, uma das coisas mais difíceis da reabilitação é prender o cabelo. Foi uma mais coisa difícil que auto-higiene, que escovar o dente, que escrever. É outra coisa que também eu fiquei impressionado. E pro resto todo, até pra isso talvez, mas pro resto todo você consegue adaptar o instrumento ou ele fazer de um jeito diferente. Porque, sei lá, a gente adapta maquiagem pra, sei lá, pode ser amputado, pode ser uma pessoa que tem uma lesão medular, então não tem movimento de dedos. Conta pra mim, conta a história da mulher que achava que o marido não sabia lavar a louça. Ela teve uma amputação alta aqui, né? E aí, o marido que estava lavando a louça, ela não conseguia mais, algumas outras tarefas domésticas também e tal. E aí, na protetização, porque a gente trabalha na TO também no pré-protético e pós-protético, né? Então, trabalha a sensibilidade, o coto, enfaixamento, e a reorganização de rotina e tal. E aí ela falou, e a gente sempre pergunta, qual a sua queixa principal? Avaliou o paciente no final, o que é mais importante para você? E aí ela falou, eu quero adaptar a esponja para eu lavar a louça, porque meu marido lava, não lava direito, e isso a gente briga, tá? E aí, super simples, um brace aqui, um bracelete aqui, um prolongador e a esponja. E aí ela tava felicíssima porque ela ia voltar a lavar e ter certeza que vai pegar um copo e tá limpo pra beber água. E o marido adorou também, que ele falou, não aguentava mais essa briga. Não quis mais lavar a louça, né? Salvou o casamento. Exatamente. Isso é muito legal, né? Porque assim, acho que a área da TO é uma área muito extensa, né? Se a gente for pensar qualquer atividade da vida diária que pra gente, a gente às vezes nem pensa que faz no automático, né, para uma pessoa que tem alguma deficiência ou que tem alguma limitação, e isso acaba impactando muito no dia a dia, né? Eu acho que a parte mais importante é ouvir o paciente, né? E eu acho que essa é uma parte muito importante de vocês, né? Tá toda semana, ou, né, quando eu tava no hospital era todo dia, tá internado lá. E era aqui, a gente vê toda semana o paciente. Então você orienta na outra semana e vai vendo a evolução, orienta muito a família. E vocês criam um vínculo muito grande, né? Porque você tem que ouvir muito bem o paciente, tem que estar presente na vida dele para orientar, né? Então acho que isso vai aparecendo também com o tempo, né? Conforme a reabilitação, as demandas vão aparecendo. Vai criando um pouco mais de vínculo e aí vão vindo as coisas mais sérias ou mais delicadas de família mesmo. Então, a TO é uma especialidade relativamente nova, né? Se a gente for pensar assim, eu não sei quanto tempo mesmo, acho que ganhou muita força com a questão do aumento do diagnóstico dos pacientes com TEA, né? Sim. Acho que ficou mais forte e talvez a procura tenha aumentado também. Bem, bastante. Mas não sei se a primeira faculdade foi a USP. USP. Mas é uma especialidade do quê? De 30 anos? Tem 50 e poucos anos, não vou falar exatamente no Brasil. Sim. A história da TO nasceu nos Estados Unidos, no pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, com reabilitação das pessoas, dos homens que voltaram. E a física e a TO nasceram juntas, tem muita confusão até, né, o que é física, o que é TO e tal, e elas são profissões irmãs, amigas. Então, tem bastante coisa parecida. E começaram juntas, no pós-guerra, umas enfermeiras foram lá tratando e vendo que, mexendo o braço e tal, o paciente, aquela pessoa voltava a andar e viver a vida, e outras mais cognitivas, de dia a dia, precisavam de treinos para ser ativo no gerar o mercado de novo, gerar a economia do país, né? Precisava que o cara voltasse a trabalhar. Sim.
E aí a gente surgiu a TO daí, de adaptação, porque o cara precisava acordar, escovar o dente, trocar de roupa e trabalhar, pegar um ônibus, sei lá, um trem, como chama? Um bondinho, e trabalhar, voltar, e o mais independente possível. E aí surgiu a TO, né, lá nos Estados Unidos. E aí no Brasil, começou com saúde mental, E é engraçado, né? Porque começou com a saúde mental e é uma coisa que a gente pensa pouco, né? Exatamente. Mais saúde mental, depois a área física surgiu bem quase junto, assim, né? E aí nos hospitais, o processo do manicômio, como que é? A desinstitucionalização das pessoas, né? Que ficava ali, de qualquer jeito, Nízia da Silveira, teve o filme e tal. Então, os médicos começaram a trazer para o Brasil essa visão de reabilitação, e aí a Fisio-TO surgiu, e a TO mais essa área de independência e autonomia. E fala um pouquinho sobre a TO, porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e eu queria entender, porque provavelmente alguma pessoa que vai ver o podcast no futuro, provavelmente está pensando em fazer alguma coisa da área, ou fisio, ou TO, ou enfermagem, que eu acho que são áreas que têm um contato muito mais próximo com o paciente que a medicina. Isso, desde que, quando eu prestei medicina, eu via isso, eu observava isso, que são áreas que têm um contato diário com um paciente muito grande, né? E eu nunca vi uma TO triste. Cansada já, mas triste nunca vi. Então eu acho que é uma área muito gratificante. É gostoso, E eu queria entender, primeiro, como é que é o espaço no mercado, né? Você e a outra amiga da Jéssica também foi madrinha, que estavam no carro, a Rita, falaram que vocês são unicórnios, né? Que é difícil de achar, então tem pouco no mercado. Tem pouca TO. Aqui em São Paulo a gente vê bastante, né? Mas é uma coisa um pouco restrita às capitais, né? Acho que onde tem as universidades até encontra mais, assim, mas... E por que você falou que você fez o Nesp, né? Você se formou em 2007, mas por que você escolheu marcar TO no vestibular? Eu toco piano desde os 7, 8 anos de idade, assim. Eu sempre toquei, gostei muito e tal. E aí, quando eu fui chegar no terceiro colegial, minha mãe começou a me pressionar. E aí, vai fazer conservatório, vai fazer o que da vida e tal? E eu não queria fazer conservatório, não queria tocar, mas eu também não queria jogar aquilo tudo pro ar, né? Eu falei, não, tá, deixa eu olhar lá no guia do estudante. Você viu a figurinha de uma TO tocando violão pro paciente. As últimas páginas, que é T, né? Penúltimas, eu li aquilo, eu falei, acho que é isso aqui, que vou conseguir juntar as duas coisas. E aí, falei, tá, deixa aí. Até olhei outras coisas, fui um pouquinho pra arquitetura, porque eu gosto muito de artes e tal. E falei, não é arquitetura e tal. Até prestei na UFSCar. Não prestei, desculpa. Não prestei na UFSCar. Eu fiz o curso na USP pra fazer o prático lá de arquitetura, e lá no curso mesmo falei, não, eu gosto de desenhar, mas calcular e pensar essa outra parte, eu acho que não é isso que eu quero. Eu acho que vai ser TO mesmo. E aí, por exclusão, eu prestei TO no escuro, né? Quase que ela foi pra musicoterapia, né? Se tivesse naquela época. Se tivesse, nem sei. Verdade, né? Eu pensei, uma menina da minha sala do colégio queria musicoterapia. Eu falei, não, porque eu não quero só isso. Não precisa não gostar. Né? Exatamente. Achei a TO mais coringa ali. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu... Né, falando do mercado de trabalho, quando eu me formei em 2007, tinha pouquíssimo emprego, você tinha que explicar 1000 vezes que era TO. A minha mãe, eu ouvi ela no telefone falando, não, ela é meio físio, meio psicóloga. Eu falei, ai, mãe, tá bom, vai. E até a gente mesmo tinha dificuldade de explicar, né, o que é TO. Depois a gente foi entendendo, quando a gente se forma também, você ainda, meu Deus, o que eu fui fazer e tal, né. Mas depois de um tempo, eu sempre consegui emprego, é difícil ver TO desempregada, assim, mesmo naquela época. E aí, lá pra, sei lá, 2010, por aí, deu um boom no SUS. O SUS começou a ter a obrigatoriedade de TTO nas UBSs. E aí já começou a melhorar o mercado de trabalho, ter mais opções de emprego e tal. Eu já estava na Lucia há alguns anos.
E aí, de fato, agora, com os diagnósticos mais precisos de autismo, deu um grande boom, sim. Agora tá... E aí, também, pelo SUS ter essa obrigatoriedade, ficou mais conhecido entre a equipe médica, as indicações são melhores e... E, obviamente, você fala, né, sobre pacientes de trauma raquimedular, amputado, ou ortopedia, né, essas lesões. Mas explica um pouco mais como que vocês atuam com pacientes com TEA, paciente com T21, pacientes com outras alterações dos transtornos, né, que podem se beneficiar muito, sensoriais, podem se beneficiar muito da TO. Continuando falando de mim, né, que eu parei de falar da minha formação, eu tenho, na pediatria, eu tenho uma certificação internacional de integração sensorial na classe, que é uma certificação americana que a gente faz e libera e capacita a gente para fazer a integração sensorial de ERS, que é uma grande pessoa que desenvolveu a integração sensorial. E aí, essa formação me capacita para fazer atividades sensoriais. Então, por exemplo, criança com autismo, que é o TEA, T21, DIS, que é a disfunção de integração sensorial, criança com apraxia, tá me falhando a memória, outro... transtorno de processamento sensorial, TPS, que é bem comum também. Então, são crianças que não têm um diagnóstico, ela não tem autismo, ela não tem síndrome de Down, ela não tem nenhuma questão, nenhum diagnóstico, mas ela tem uma alteração, um diagnóstico sensorial, que a gente chama. O que seria esse TIS e o TPS? O DIS é disfunção de integração sensorial. É uma disfunção, por exemplo, a criança que tem uma reatividade tátil muito grande, então ela não consegue, ela se incomoda quando alguém encosta, ela tem dificuldade de sequenciar uma tarefa, transtorno de processamento sensorial, TPS, aí é uma criança que ela já tem uma questão um pouquinho mais global, então é uma apraxia, então ela tem dificuldade da função, entender como aquele objeto funciona e dar a função, por exemplo, um lápis. E aí, para uma criança que está em idade escolar, se ela não sabe exatamente como dar função para o lápis, uma tesoura, a borracha, como sequenciar o caderno. Então, eu pego meu caderno, eu ponho na mesa, eu abro para estudar, ela fica em prejuízo de aprendizagem, né? Então, a gente trabalha essas questões sensoriais para ter uma resposta adaptativa, que a gente chama, que é quando a criança consegue fazer uma coisa que está com dificuldade. E não é que a criança ela tem um déficit de QI, não. Ela não tem um déficit de inteligência, ela é uma criança que a gente chama de típica, criança que não tem nenhum diagnóstico associado, diagnóstico associado. Na verdade, ela tem uma alteração de processamento sensorial. O nome já diz bem isso. Sim, mas é interessante a gente saber isso, porque imagina quantas crianças, assim, tipo, putz, não entende como funciona um lápis. Você pega uma pessoa leiga, uma limitação essa criança tem uma limitação cognitiva gigante, e às vezes não. Isso é um diagnóstico muito difícil de fazer, né? E assim, ganhou um pouco de força, porque teve uma matéria no Fantástico, né, do filho da Giovanna Eubank lá, e o Bruno Galhaço, né? Do Bless. Do Bless que ele tem, né, na verdade, um transtorno de processamento sensorial, e isso ganhou muita força porque eles trouxeram isso a público, né, e saiu uma matéria, acho que foi no Fantástico. Né? Isso foi bem legal, porque muitas mães que achavam seu filho, ele é esquisito, ele é teimoso, ele não é tão inteligente, na verdade ele tem uma dificuldade de processar mesmo as informações sensoriais, então é difícil ele discriminar com o tato e abotoar um botão, porque é tato, você sente aqui, abotoa. Nesse diagnóstico também entra a dificuldade de textura, às vezes de roupa, né? Às vezes a textura alimentar, né? Todas essas dificuldades sensoriais. O sensorial intraoral que a gente fala, né? Sim. Então, criança seletiva, tem no autismo, né, no TEA, e também tem criança só com um TPS, né, um transtorno de processamento sensorial, um DIS, dificuldade intraoral. E aí não consegue comer, e aí não pode forçar. Tem métodos, tem alguns métodos que vêm dos Estados Unidos também, que a gente segue, que é food chaining, que é uma cadeia de apresentação dos alimentos, tem uma ordem,
Tem um passo a passo que tem que ser respeitado, é o get permission. Então, a criança que dá permissão. Você vai até onde a criança te libera. É mais ou menos isso. Quando ela permite. Se você avança, acabou. Você perdeu ali a criança. Então, esse tratamento de seletividade alimentar na TO é bem forte. Agora, nesses últimos tempos, tá bem, bem forte, assim, bem legal. Não é fácil. Pouquíssimas TOs trabalham bem com isso, assim, porque é muito específico e às vezes chegam crianças mais velhas, né? Porque ficou lá, é frescura, é falta de bater, é falta de sei lá o quê. E não é. Não adianta forçar. Vai ficar adulto sem comer nada. Come, tipo, 3, 4 tipos de coisa. Explosão de categorias inteiras de alimentos, né? Ou de cores, não só come amarelo e branco. Então, macarrão sem molho, arroz puro, pão puro, e só. E aí você vai introduzindo aos poucos alimentos que vão diferenciando desses para poder... A gente trabalha as questões sensoriais de base, então ver o que tem ali de dificuldade. Então tem as áreas, né? Sensorial, vestibular, que é de equilíbrio, tátil, auditivo, de processamento visual, auditivo, tátil, as transtornos de conduta, então atenção. Será que eu falei todos? Vamos ver. Sabe. Não, e proprioceptivo. Então, audição, visão, olfato, você falar que falou. Paladar, tato, e aí propriocepção e vestibular. Então, são 5 sentidos, são 7, né? E aí a gente trabalha dentro disso, integrando isso para aí a criança conseguir ter uma resposta adaptativa e aí ela conseguir olhar para o alimento. E aí as etapas de apresentação do alimento é tipo ela tolerar um alimento de brinquedo dentro da mesma sala. Então, sei lá, tem uma frutinha jogada, brincando e tal, é o primeiro passo. Ela tolerou, tá ali, ela olha aquilo, já é o segundo passo. Ela olhou, segundo passo. São 50 passos. E o sucesso, ele com a aderência, obviamente, do paciente, do familiar, tem um bom sucesso. A gente sempre trabalha junto com a psico e o psiquiatra. Então, precisa organizar também essa família e organizar essa criança emocionalmente, porque muito difícil a criança que chega que não foi forçada a comer mesmo, assim. Por cultura, né? Tem que comer, tem que raspar o prato, ou tem que... E às vezes a criança de fato não consegue, o sistema sensorial dela não permite, né? Tem um curso, né, que a gente faz que eu sou péssima de nomes, eu tô falando nomes todos errados. Somos dois. Nossa. E ela tem no grupo, no curso lá, ela fala assim, você pensa que ela foi fazer uma viagem e aí ela tava, sei lá, na Uganda e ela foi muito bem recebida, ficou lá 15 dias na casa de amigos e tal, e aí no último dia na saída, eles fizeram um banquete tradicional deles tal, e aí tinha lá, dentre umas outras coisas, guacamole e tal, e tinha uma travessa cheia de gafanhotos e fritos, sei lá. E aí ela falou, não vou comer isso nem a pau. Só que era assim, a coisa principal. Aquilo era um banquete que na cultura deles seria assim, o fim, né? E aí ela falou, cara, é isso que uma criança, quando você põe lá arroz e feijão pra ela tá olhando um negócio que ela fala, não vou comer isso nem a pau. Não faz sentido eu comer isso. É como esse celular, falar, você vai comer, eu falo Bombril, se eu te der um Bombril, você comeria? Aquilo não é nem alimento, você olha aquilo, você não reconhece o cheiro, o paladar, a apresentação. Não faz sentido comer aquilo, é mais ou menos a mesma coisa. E aí você abre a boca da criança e enfia um Bombril. Né? Não vai cuspir, ela vai engolir, vai ser traumatizante aquilo. Então, ela fala assim, o primeiro passo foi, eu peguei um grilo, enchi de guacamole, o grilo ficou desse tamanho lá dentro e aí eu engoli tudo. E aí, isso é uma das etapas lá perto, né, dos passos mais próximos da introdução, porque ainda o primeiro é cheirar, encostar, lamber, depois pôr na boca, assim, isso já tá muito sucesso. Complexo, né? Muito complexo. E o ganho, ele é bem gradual, né? Bem gradual, devagar, né?
E eu que tô com 2 filhos, um que daqui a pouquinho tá entrando na introdução alimentar, então tem 2 perguntas, outro que já introduziu, e às vezes o Dudu, ele tem umas restrições alimentares, mas tem uma criança pequenininha, aí eu também tenho, Quantos todo anos mundo ele tem tá? 3 anos. Tem uma seletividade natural. Era essa a primeira pergunta era, seria interessante a gente introduzir esses alimentos naturalmente nas crianças para evitar que isso venha acontecer, então, tipo, o tipo de alimento, o tipo de textura, essas coisas. Então, aquela introdução, introduz primeiro, sei lá, não lembro a ordem, mas tem um negócio, primeiro banana, depois ameixa, depois não sei o quê, o último é, sei lá, milho. E a segunda é quando que seria o momento que eu falaria assim, putz, acho que vale a pena eu procurar uma TO ou falar com a pediatra sobre a alimentação do meu filho. Assim, né? Avaliar isso. Introduzir para evitar não vai ter sucesso. Se a criança tiver um transtorno de processamento sensorial, ela vai ter. Não tem o que ajude, assim. Talvez... Uma prevenção não existe. Não. O que talvez ajude é os pais terem uma consciência, assim, um pouco de informação para não forçar e não traumatizar, para as questões psicológicas não prejudicarem mais o tratamento futuro, que uma hora vai precisar tratar. Então, a introdução alimentar tem que apresentar tudo o mais variado possível, mas se tiver alguma coisa, vai ter e pronto. E a outra pergunta é, quando é preocupante, né? Quando é que você fala assim, putz, sei lá, é uma seletividade natural da idade ou realmente é um transtorno de processamento sensorial? A criança com seletividade alimentar, ela pode apresentar isso na amamentação já. Mama 10 ml, mama pouco, não se alimenta mesmo. Existem esses casos são mais, não são raros, mas são mais fáceis de você falar, cara, tem alguma coisa errada aqui. A criança não mama no peito, não mama na mamadeira, não mama em nada, já viu língua, já viu tudo. Pode ser um caso de seletividade. Prematuros têm muita seletividade, né? Tem uma questão de seletividade. Mas mais pra frente, depois que já teve a introdução alimentar, a criança aqui só come um tipo de alimento, então ela só come macarrão, só come sem molho, ou exclui uma textura, então nada crocante ou só crocante, então precisa ser o salgadinho, bolachinha, tudo crack. E geralmente essas alterações, elas não vêm sozinha, né? Assim, geralmente essa alteração de transtorno de processamento sensorial não vem só com a seletividade alimentar. Pura seletividade alimentar? Geralmente vem com dificuldade de textura de roupa, muitas vezes. Vai ter uma questão tátil em algum lugar e proprioceptiva também de corpo. Exatamente. E essa questão, às vezes, do reconhecimento dos objetos, né? Das funções dos objetos, né? Tipo, de prática, assim se diz, dele olhar e o que eu faço aqui, como que eu mastigo esse alimento, molinho, mais duro, mais crocante, a língua ela tem da integração sensorial mesmo do mundo. Você maneja aquilo dentro da boca ou não, então precisa estar bem organizada, bem integrada sensorialmente, né? Porque senão a criança às vezes não come porque não é que ela tem uma questão tátil, mas ela não sabe o que fazer com aquele alimento dentro da boca. Sim. Aí ela exclui uma textura, então ou só mais mole, que ela já engole de vez, ou não precisa mastigar, ou só crocante, que ela, enquanto não tiver essa sensação, ela não consegue entender que aquilo tá dentro da boca, né? E aí, exclusão de categorias grandes, né? Então, não fazer crack, às vezes não come carne, porque aí a carne tem que estar muito crua, ou muito queimadinha, assim. Vamos agora pegar algumas perguntas que a gente tentou selecionar com conhecidos da plateia, do Instagram, sobre o tema de hoje, né? E aí, vamos falar sobre... Mas é que a gente tava falando mais cedo dessa coisa da roupa, né? De capacitar, enfim, as pessoas pra usar a roupa adaptada. Eu achei muito legal porque eu tenho um filho deficiente, né? E eu sofri muito com a roupa dele quando ele usava gesso. E eu falava para as pessoas, tipo, vamos fazer uma roupa
adaptada pra ele, com zíper, ou com um velcro, ou com um elástico, e as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas que trabalho pra quê? Compra uma roupa maior mesmo. E eu ficava extremamente chateada, porque eu falava assim, meu Deus, eu vou ficar andando com meu filho com uma roupa GGG, porque a calça não entra e ele não pode usar uma roupa digna. E eu ficava extremamente chateada. Então, assim, você fazia também roupinha pra criança, pra bebezinho? Sim. Bastante. Tinha, tanto com uma formação congênita, né? Qualquer criança que tivesse uso de cadeira de rodas também precisava, principalmente as que iam pra escola. Miela meningocele usava muito, porque eram crianças já de uma idade pra frente, já mais independentes, que faziam seu próprio cateterismo, mas ali com a roupa atrapalhava um pouco, assim, né? E aí se molha, é xixi, né? Fedido e tal. Então, tinha bastante adaptação de crianças mais velhas, crianças mais ativas, né? Crianças que tinham mais dificuldade, crianças com por exemplo, uma paralisia cerebral muito severa, um tetra, assim, também usa bastante. Criança em coma também, que está hospitalizada, criança ou adulto, né? Hospitalizado também já fiz bastante adaptação, porque aí tem bastante acesso a algumas coisas e dificuldade de mobilização, muitas vezes. É frio, e aí fica exposto o tórax, né? Então, tem bastante adaptação de vestuário para outras pessoas vestirem aquela pessoa. Então, uma criança mais grave, ou um adulto mais dependente, quanto para pessoas mais ativas, que vai tirar e vestir a própria roupa com mais facilidade, mais independência e autonomia, né? Vou lá, escolho a roupa que eu quero, visto e vou embora, né? E não precisa disso, não precisa você ter algum problema, assim, uma doença mais grave, né? Basta você ter alguma limitação mesmo. Às vezes é uma limitação temporária, né? Assim, o paciente tá ali, teve uma fratura, vai usar o gesso por 2 meses, é um gesso que às vezes a roupa não adapta, né? E é um paciente que pode ir pra escola, que pode, né? A gente falando um pouquinho sobre a ortopedia pediátrica, né? Mas isso engloba todo mundo, né? E, assim, a gente faz adaptações que são adaptações temporárias, geralmente, né? Mas acho que essa inclusão é uma coisa importante para todo mundo, né? Mesmo o paciente que vai ter uma limitação temporária ali. O pós-operatório de coluna, né? Que é a roupa inteira, ou sei lá, dependendo do que precisa, a limpeza das feridas, da cicatrização. O Brasil é um país muito quente, né? Então, deixar mais arejado possível, tecidos mais flexíveis e mais finos, tem bastante tecnologia de tecido, assim, tem os tecidos inteligentes que falam, né? Aberturas específicas, então, para passar coisas, né? Sei lá, o fio do fone que a gente usa, tem umas touquinhas que tem, né? Que são blusas que passam o fio do fone. Tem umas crianças com TEA que precisam de um pouco de limitação do externo, e aí o capuz é maior, assim, então ela te põe e dá uma organizada e tira de novo o capuz. É um capuzinho que tem como se fosse uma sala sensorial, né? Ela vai, se esconde ali, se organiza e depois... Os adolescentes usam um pouco mais, que nem eu tenho uma paciente que ela tá na faculdade e é arquitetura, e é um mesão, todo mundo tem suas ideias e tal, bem artístico, e ela, eu não aguento tudo aquilo, é muito sensorial pra mim. Aí ela tira um pouquinho, porque ela fala que abafador é coisa de criança. Sim, com certeza, né? Aí a gente colocou fones que são, como chama? Que é dentro do intra-auricular? Com cancelamento de ruído, e aí não é o abafador, ela já está jovem, né? E essa touca aí um pouquinho para dar uma acomodada sensorial, senão ela entra em sobrecarga sensorial. Não, essa área da TO é muito interessante, se a gente for ficar falando não dá pra ter uma linearidade, né? Aqui, daí fala de seletividade, de Não, é legal é uma área muito ampla, né? Muito ampla. E ela se adapta em qualquer área, na verdade, né? A gente nem falou de saúde do trabalhador, geronto. Exatamente. Nossa! Tem muita coisa, assim, que pode ir por temas, de repente. Nossa, é muito grande, tem muita coisa para falar, né? Social, eu tenho uma amiga que trabalha só com vulnerabilidade, com pessoas em situação de rua,
Na saúde mental tem a parte de álcool e drogas, mas é mais o CAPS. Ela é pessoa em situação de rua mesmo, assim. Então, criança, adolescente, aí parte de adoção, do CRAS, assim. Então, é socialzaço, não tem nada de físico, não tem nada de sensorial. Parece que é outra profissão, até. Sim. Nossa, tem muita coisa pra falar. E você tem uma especialização muito grande, né? Eu vou em umas áreas, mas ainda é uma faixa da TO, se for ver, né? Tipo, isso que essa minha amiga faz, eu acho curioso, eu converso com ela como se fosse ela me contando outra coisa, porque quem vai para umas áreas assim mergulha de cabeça, assim, outro conhecimento. Exatamente. E aí, além de cadeira, só finalizando, você também precisa de cadeira, mas também órteses, prótese. A prótese a gente faz o treino pré e pós-protético, mas o tipo de prótese é o médico que prescreve. Na órtese, aí sim, a gente recebe uma indicação que o médico, né, principalmente se é um pós-cirúrgico, tipo de órtese que ele quer, até porque, sei lá, se é uma fratura, ele entende se aquela fratura é mais estável ou menos, e aí a gente confecciona e define um pouco também, aí a gente tem um pouco mais de autonomia dentro da órtese, que é de termoplástico, a gente molda ela na própria mão do paciente e entrega. E a gente tem tudo isso aqui na clínica, né? Na Toros, né? Então, a Maria Clara veio somar muito pra gente aqui. Exato. Não só termoplástico, mas também 3D, né? Com a impressão 3D da Arquivar. Sim. Mas são artes para intuitos diferentes, muitas vezes, né? Então, assim... Eu acho que pode... Não, a gente casa, né? Mas eu acho que são artes que se auxiliam, né? Mas acho que para muitas vezes tempos diferentes, né? Até pacientes diferentes, né? Então isso tudo é uma coisa que a gente tem que avaliar ali na hora da aplicação. Bom, a gente já tá aqui, já tá 1 hora conversando e dá pano pra manga pra gente pode conversar. Pode ficar umas 10 horas aqui, né? Pode falar muito mais e com certeza a gente vai te puxar, te chamar mais vezes pra conversar, porque eu acho que a partir do momento que começar a pingar, né, no Instagram ou no YouTube, o pessoal começar a ver essas possibilidades, eu acho que dúvidas vão surgir, sempre surgem, o pessoal começa a perguntar, mas isso, aquilo. Então, a gente vai trazer mais vezes, mas a gente está acabando esse Toroscast por aqui. Eu queria saber se pode deixar ou quer deixar alguma mensagem final para quem está ouvindo e vendo a gente. Eu quero primeiro agradecer o convite, é muito bom falar da minha profissão, é muito gostoso, é importante a gente deixar as claras, né, explicar o que a gente faz, porque às vezes confunde, ou não sabe mesmo o que a gente pode fazer, as possibilidades, e esse também é o meu recado, assim, não tenham vergonha de perguntar o que é TO, o que faz, e onde pode atuar, ou se tem uma dúvida, se você é um médico que está ouvindo a gente, se você é uma mãe, um pai, se você percebe alguma coisa no seu filho, procura, vá fuçar para descobrir. Quanto mais cedo você for atrás de melhorar aquilo que você suspeita, mais rápido vai ter um sucesso de melhora. E ninguém sabe tudo, então vamos descobrir o que é TO juntos, vamos falar mais disso. Perguntem, estou aqui para responder sempre as perguntas. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Então, muito obrigado, né? Quero agradecer também a sua presença aqui. É importante. Então, como homenagem aqui da Toros, a gente vai te dar um presentinho aí para você, tá? Obrigada. Pode abrir, Pode abrir, com certeza. É um mimosinho. É a nossa marca aí. E... uma garrafinha Toros. Então. Eba! Nossa, agora eu tenho a minha. Precisa colocar só o nomezinho. Sim. Obrigada, beber a bala de ninguém. Daqui a pouco vai estar todo mundo com ela aqui e a gente já nem sabe de quem é mais, né? Adorei. Eba! E com certeza acho que esse podcast vai ser um sucesso, porque a diferença que vocês fazem na vida das crianças, na vida das pessoas, o impacto da atuação de vocês na vida das pessoas é muito grande, né? Então isso com certeza eu acho que vai trazer bastante gente para ver o podcast. Eu acho que terapia ocupacional realmente é uma área
fascinante e que pouca gente tem conhecimento da atuação, mas que tem crescido cada vez mais, né? Então isso é importante. Que bom, graças a Deus. Sou apaixonada, sou suspeita. Então, convidar, né, as pessoas que têm visto o Toroscast, que ele vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast aí de distribuição. E vamos ter outros podcasts de diferentes temas, e se vocês puderem seguir a gente e ouvir os nossos podcasts, com certeza vai ser muito interessante. Sim, se tiver dúvidas ou sugestão de temas, de profissional, dúvidas para perguntar, a gente vai sempre lançar antes com quem que a gente vai falar, com quem a gente vai conversar, e aí vocês podem mandar dúvidas pra gente ir colocando para quando chegar aqui na presença da Clara ou novamente outra pessoa, a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Posso dar uma sugestão? Claro, pelo amor de Deus. Tive aqui uma ideia. A gente podia fazer um TO Responde. As pessoas mandam uma pergunta. Top. Vamos abrir uma caixinha no Instagram, né? Abrir uma caixinha, que aí isso pode ajudar Responde. bem. Aí a gente vai respondendo aos poucos. Top. Ótima ideia. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Ficarem até aqui. Até a próxima. Obrigada. Até. Agora a gente vai abrir o Instagram. Vamos abrir o Instagram. Vamos abrir o Instagram, já mandei